Quando penso naquele verão em que tudo começou, parece-me ainda ouvir o eco das vozes na fábrica onde arranjei o meu primeiro emprego de férias. Tinha acabado de completar 19 anos e trazia comigo a excitação de quem sai pela primeira vez do casulo da escola e do olhar protetor da família para mergulhar no mundo real. Chamava-se apenas trabalho temporário, mas para mim era uma espécie de iniciação à vida adulta. Foi nesse ambiente, cheio de máquinas, conversas apressadas e o cheiro metálico das ferramentas, que conheci o Marcos. Ele não era um rapaz da minha idade. Tinha alguns anos a mais, já com experiência acumulada, e todos o tratavam com respeito quase automático. Não era o tipo que falava muito, mas quando dizia alguma coisa, todos paravam para ouvir. Havia nele um magnetismo que não se explicava em palavras. Lembro-me do primeiro dia em que me dirigiu a palavra. Eu estava atrapalhado com uma caixa de material, sem saber muito bem onde devia deixá-la. Ele aproximou-se, pegou a caixa com uma facilidade desconcertante e disse: "Anda, eu mostro-te onde isto fica." A forma como falou não foi autoritária, nem condescendente, apenas firme e natural. Nesse instante senti uma mistura de alívio e nervosismo, como se tivesse acabado de ser escolhido para algo que não compreendia totalmente. A partir daí, começámos a falar com mais frequência. Primeiro apenas sobre o trabalho, as tarefas, as rotinas, pequenas dicas que ele me dava para não me perder no meio daquela confusão. Depois, as conversas foram-se alargando. Descobri que também era do Norte, embora tivesse vindo estudar para o Porto e ficado a trabalhar lá. Contava histórias da universidade, das viagens com amigos, e eu ouvia com atenção, como quem escuta alguém que já percorreu caminhos que eu sonhava percorrer. O que me surpreendia não era apenas o conteúdo do que dizia, mas a maneira como me olhava enquanto falava. Havia algo no seu olhar que me deixava inquieto, como se me atravessasse por dentro. Não era um olhar de simples colega, mas também não ousava defini-lo de outra forma. Era intenso, fixo, quase provocador. Sempre que me apanhava desprevenido, sentia um calor subir-me pelo corpo. Fingia normalidade, mas por dentro era impossível ignorar. Com o passar das semanas, criámos uma espécie de cumplicidade silenciosa. No meio do barulho das máquinas, bastava um gesto dele para eu perceber o que tinha de fazer. Nos intervalos, sentávamos-nos lado a lado, às vezes sem falar muito, mas essa ausência de palavras não era desconfortável. Pelo contrário, havia uma estranha familiaridade, como se nos conhecêssemos há muito mais tempo. Lembro-me de um episódio em particular. Estava a chover torrencialmente no final de um turno, e eu tinha-me esquecido do guarda-chuva. Ficava ali, à porta, a hesitar. Marcos reparou, aproximou-se e simplesmente disse: "Vamos, eu levo-te." Entramos no carro dele, e aquele espaço fechado intensificou tudo. O cheiro da chuva misturado com o perfume discreto que usava deixava-me tenso, nervoso. Conversámos banalidades durante o percurso, mas por baixo das palavras sentia-se uma corrente elétrica invisível. Quando me deixou em frente de casa, trocámos apenas um até amanhã, mas o silêncio que ficou no ar foi mais pesado do que qualquer despedida. Foi nesse momento que percebi, sem dúvida, que a nossa amizade tinha atravessado uma fronteira invisível. Eu não a nomeava, não ousava sequer verbalizar, mas sentia dentro de mim que havia algo mais. Algo que não podia ser partilhado com os outros colegas, algo que tinha de permanecer escondido. Essa necessidade de segredo só aumentava a intensidade. Nos dias seguintes, comecei a reparar em pequenos sinais, a forma como ele se inclinava ligeiramente quando falava comigo, o modo como me escutava com atenção, como se fosse a única pessoa presente no espaço. Por vezes, quando alguém se aproximava durante as nossas conversas, a expressão dele mudava. Tornava-se mais neutra, quase distante, como se desligasse uma corrente que apenas se acendia quando estávamos sozinhos. Isso deixava-me intrigado. Perguntava-me se era apenas impressão minha, se estava a inventar significados onde não havia nada. Mas cada vez que nos olhávamos em silêncio, as dúvidas desmoronavam-se. A verdade é que comecei a esperar pelos turnos não por causa do trabalho em si, mas por saber que iria encontrá-lo. O tempo arrastava-se até ao momento em que ele aparecia, com aquele ar confiante, e de repente tudo à volta parecia menos importante. Não era paixão no sentido convencional, era mais como um fogo lento, escondido, que crescia sem dar sinais exteriores mas consumia-me por dentro. Nunca falámos diretamente sobre aquilo que se passava entre nós. Havia uma linha invisível que nenhum dos dois ousava atravessar. Talvez fosse medo do julgamento, talvez fosse apenas precaução. No entanto, essa ausência de palavras não apagava a realidade. Estávamos ligados de uma forma que ultrapassava a amizade simples. Ao olhar para trás, percebo que cada gesto dele era uma provocação subtil. Não uma provocação maldosa, mas uma espécie de teste, até onde estava eu disposto a ir. E cada vez que aceitava esse jogo silencioso, o laço entre nós apertava-se ainda mais. Foi assim que, ao longo desse verão, a nossa amizade ganhou uma intensidade que eu nunca tinha experimentado antes. Dois mundos que se encontravam às escondidas, protegidos pelo segredo, mas tão vivos e carregados de tensão que era impossível fingir que nada existia. E, apesar do silêncio, eu sabia, aquilo que estávamos a construir já não era apenas amizade. Era algo maior, algo que crescia no escuro, longe dos olhos dos outros, mas que me transformava por dentro a cada dia que passava. Sempre soube que aquele fio invisível que me ligava ao Marcos não poderia permanecer indefinido para sempre. Durante semanas, suportei a dúvida como quem carrega um peso que aumenta a cada dia. O silêncio entre nós tornara-se insuportável, e havia momentos em que sentia que o coração ia explodir se não encontrasse coragem para dizer o que realmente sentia.
Lembro-me de ensaiar mentalmente dezenas de vezes, na solidão do meu quarto, as palavras que um dia haveria de pronunciar. Cada frase soava diferente, mas todas tinham a mesma essência: eu gosto de ti, não como simples colega, não como mero amigo, mas de uma forma que não consigo esconder mais. O momento chegou numa tarde em que ficámos os dois a fechar a secção depois do turno. Os restantes colegas tinham saído mais cedo, e a fábrica, habitualmente barulhenta, parecia mergulhada num silêncio pesado. O sol entrava pelas janelas altas, pintando o espaço com um tom dourado que me deu uma sensação de irrealidade. Estávamos a arrumar caixas, e eu percebi que era agora ou nunca. Respirei fundo, mas a voz saiu mais frágil do que queria. Marcos, preciso de te dizer uma coisa. Ele levantou os olhos, com aquele olhar penetrante que sempre me desarmava, e fez um sinal para continuar. Nesse instante, todo o discurso ensaiado desapareceu, e só restou a verdade nua, sem adornos. Eu gosto de ti. Gosto mesmo. Mais do que devia. O silêncio que se seguiu foi brutal. Esperei que ele risse, que reagisse de forma agressiva, mas em vez disso, viu desviar o olhar, como se estivesse a calcular cada segundo da sua resposta. Finalmente, disse com calma: João, tu não percebeste. O meu corpo gelou. Ele passou a mão pelos cabelos, num gesto nervoso, e acrescentou: eu tenho namorada. Já há meses. As palavras caíram sobre mim como pedras. Não consegui falar. O coração parecia ter parado, ao mesmo tempo, acelerado de forma caótica. Uma parte de mim recusava acreditar, outra parte gritava que sempre desconfiara, que havia sinais que eu não quis ver. Ele continuou, com um tom quase defensivo: eu gosto de ti, mas não da forma que pensas. Para mim, foi uma experiência, um segredo entre nós. Mas nada mais do que isso. Cada palavra era uma lâmina a rasgar por dentro. Experiência. Segredo. Nada mais. Como é que algo que para mim tinha sido tão real, tão intenso, podia ser reduzido a um capricho, a um ensaio escondido nas sombras? Senti-me ridículo, ingênuo, como se tivesse inventado sozinho um castelo de emoções que para ele não passava de um jogo. Olhei-o fixamente, à procura de qualquer sinal de arrependimento, de empatia, mas só encontrei um ar cansado, quase impaciente. Era como se quisesse encerrar ali a conversa, varrer de vez a intensidade que eu tinha tido coragem de expor. Isso revoltou-me ainda mais do que a revelação em si. Ele tinha-me deixado acreditar, tinha alimentado cada gesto, cada silêncio, e agora agia como se tudo tivesse sido apenas fruto da minha imaginação. Usaste-me, murmurei, a voz trêmula, quase irreconhecível. Marcos abanou a cabeça, como se quisesse afastar a acusação, mas não conseguiu negar. Não é isso, eu também senti alguma coisa. Mas não era para durar. Tens de entender. Essas palavras, supostamente conciliadoras, foram piores ainda. Como é que se pode pedir compreensão quando se destrói a confiança de alguém? Nesse instante, percebi que a nossa ligação, que eu julgava indestrutível, se tinha transformado numa farsa. O que eu via como cumplicidade, ele via como uma aventura escondida. O que para mim era intensidade, para ele era apenas curiosidade. E essa assimetria era insuportável. Nos dias seguintes, a ferida abriu-se ainda mais. No trabalho, ele comportava-se como se nada tivesse acontecido. Continuava com o mesmo tom natural, com a mesma postura descontraída, mas agora cada gesto parecia uma provocação cruel. Sempre que o via sorrir para alguém, perguntava-me se também lhes mostrava essa duplicidade. E o pior era ouvir os colegas comentarem, sem saberem nada, sobre a namorada dele. O Marcos vem sempre falar da Rita, devem estar sérios, diziam, e essas palavras eram punhais que se cravavam fundo. Eu fingia normalidade, mas por dentro estava em ruínas. A fábrica, que antes era palco da nossa ligação secreta, tornara-se agora um espaço hostil, cheio de memórias distorcidas. Cada canto parecia devolver-me ecos do que eu tinha dito, do que ele tinha respondido. Sentia-me como um fantasma a vaguear num lugar que já não me pertencia. A pior parte era a dúvida. Perguntava-me a cada instante: será que em algum momento ele sentiu o mesmo que eu? Ou terá sido tudo encenação? Talvez tivesse havido sinceridade no início, e depois ele se afastou por medo. Ou talvez nunca tivesse havido nada, e eu tinha sido apenas o cenário de um jogo privado. Essa incerteza era o veneno mais lento de todos. Comecei a evitar estar sozinho com ele. Falava apenas o indispensável, respondia com frases curtas, e tentava ocupar a mente com o trabalho. Mas mesmo assim, o olhar dele perseguia-me. Havia instantes em que parecia querer dizer algo, como se guardasse um remorso escondido. Mas nunca disse. Nunca pediu desculpa, nunca tentou reparar. E essa ausência de palavras tornou-se mais eloquente do que qualquer confissão. À noite, em casa, revivia cada detalhe. A forma como ele me tinha olhado quando confessei, o tom frio com que disse eu tenho namorada, o ar de quem queria encerrar o assunto rapidamente. Essas imagens repetiam-se como um pesadelo interminável. E quanto mais tentava afastá-las, mais voltavam com força. O sentimento de traição não vinha apenas da descoberta da namorada, mas da consciência de ter sido reduzido a uma sombra. Eu tinha oferecido a minha vulnerabilidade, a minha confiança, e ele usara isso para viver uma experiência secreta, descartável. Não havia dor maior do que perceber que, para alguém, tu não passaste de um capítulo escondido que não merece sequer ser nomeado. Com o tempo, essa ferida transformou-se numa cicatriz ardente. Já não era apenas tristeza, era também raiva, era também provocação.
Olhava para ele e pensava, um dia vais perceber o que perdeste, o que destruíste. Talvez fosse uma ilusão acreditar que teria esse reconhecimento, mas essa esperança silenciosa ajudava-me a não desmoronar. E assim, entre olhares que já não significavam nada e palavras ocas que ecoavam sem peso, percebi que a confiança que eu tinha nele estava irremediavelmente quebrada. O primeiro golpe tinha sido dado, e o som dessa traição continuava a ressoar em mim, mais forte do que qualquer máquina da fábrica. Não havia como voltar atrás. O que para mim tinha sido o início de uma história transformara-se, de repente, no seu fim amargo. E no meio das ruínas, fiquei apenas eu, sozinho, com a certeza de que o amor, quando não é partilhado, pode ser a mais cruel das ilusões. Nunca pensei que um segredo pudesse correr tão depressa. Bastou uma faísca, uma palavra solta em tom de brincadeira, para incendiar o terreno onde eu caminhava. No início, não percebi bem como aconteceu. Talvez alguém tivesse visto demasiado, talvez Marcos tivesse deixado escapar algo numa conversa descuidada, ou talvez fosse apenas o instinto cruel das pessoas, sempre prontas a farejar vulnerabilidades. O certo é que, de um dia para o outro, os olhares mudaram. No trabalho, alguns colegas começaram a sorrir de forma estranha quando eu passava. Na universidade, os sussurros multiplicavam-se atrás de mim, como se a cada passo carregasse um rótulo que não tinha escolhido. O rumor era simples e devastador: João está apaixonado por outro homem. Não havia pormenores, não havia contexto, apenas essa frase crua que circulava de boca em boca. E como qualquer rumor, ganhava força precisamente porque era dito às escondidas, entre risos abafados, como se fosse um segredo partilhado entre cúmplices. No fundo, não importava se era verdade ou mentira, o que interessava era a oportunidade de transformar a minha vida num espetáculo público. A primeira vez que ouvi a palavra maricas dita à minha passagem, senti o chão abrir-se. Não pela ofensa em si, mas porque percebi que a situação tinha ultrapassado o limite invisível da suspeita para se tornar numa acusação declarada. Foi na cantina da faculdade, um grupo de rapazes que nem me conheciam bem. Riram-se alto, olhando na minha direção, e um deles soltou o insulto como quem atira uma pedra. Continuei a andar, sem responder, mas por dentro ardia. Queria gritar, queria defender-me, mas sabia que qualquer reação só alimentaria ainda mais a curiosidade. O silêncio parecia a única arma, mas era também uma prisão. Em casa, as coisas não tardaram a piorar. O meu pai, homem de poucas palavras e de convicções duras, chamou-me certa noite à sala. Estava sentado na poltrona, com o olhar fixo na televisão desligada. O silêncio dele era mais ameaçador do que qualquer grito. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, mas carregada de desprezo. Andam a dizer coisas sobre ti. E se for verdade, és uma vergonha para esta família. Não havia espaço para explicações, não havia vontade de ouvir a minha versão. Aquela palavra, vergonha, atravessou-me como uma lâmina. Podia ter suportado a hostilidade dos colegas, os risos dos estranhos, mas ouvir o próprio pai transformar-me numa nódoa, num fardo indesejado, foi insuportável. Senti que naquele momento perdi o chão, como se a casa onde cresci deixasse de ser meu abrigo e se tornasse mais uma sala de julgamento. As discussões tornaram-se frequentes. Ele não precisava de insultar muito, bastava o olhar frio, o silêncio carregado de reprovação. Cada refeição era uma prova de resistência. Eu comia depressa, sem levantar os olhos, para evitar o peso daquela acusação que pairava sempre sobre a mesa. Por vezes, levantava-se abruptamente, deixava o prato a meio e murmurava: isto não é vida. Essas palavras ecoavam durante horas na minha cabeça. Na universidade, a situação tornou-se quase insuportável. Não havia dia sem comentários velados, sem risos abafados quando eu entrava numa sala. Alguns afastavam-se discretamente, como se a minha presença fosse contagiosa. Outros eram mais diretos: piadas, imitações, perguntas maliciosas. Cada corredor transformava-se num tribunal improvisado, cada grupo num júri ansioso por condenar. A solidão foi-se instalando lentamente, mas de forma implacável. Amigos que eu julgava fiéis começaram a afastar-se. No início davam desculpas: tenho muito trabalho, não posso sair hoje. Depois, o silêncio tornou-se absoluto. Descobri que é possível estar rodeado de pessoas e sentir-se completamente invisível. Ou pior, sentir-se exposto, como se cada olhar fosse uma lupa que ampliava as minhas fragilidades. À noite, o peso tornava-se ainda maior. Deitava-me exausto, mas o sono não vinha. Em vez disso, a mente reproduzia cada insulto, cada olhar de desprezo, cada palavra do meu pai. As imagens misturavam-se, formando uma espiral de pensamentos que me empurravam para baixo. Havia momentos em que sentia que estava a afundar-me no mar sem fundo, preso a um silêncio que ninguém podia quebrar. Não gosto de usar a palavra depressão de forma leviana, mas sei que mergulhei em algo muito próximo disso. O mundo perdeu as cores. O que antes me entusiasmava, os livros, a música, até os passeios pela cidade, tornou-se cinzento, sem sabor. Levantar-me da cama era uma luta diária, enfrentar os olhares na faculdade um suplício. Comecei a faltar às aulas, inventava desculpas para não sair de casa. Cada vez mais isolado, fechava-me no quarto como quem se protege de uma tempestade. Mas a tempestade estava dentro de mim. As dúvidas corroíam: e se eles tiverem razão? E se eu for mesmo essa vergonha que todos murmuram? A vergonha tornou-se um espelho onde eu me via distorcido, incapaz de reconhecer quem era. O mais cruel era a memória de Marcos. A traição dele tinha sido o início de tudo, a pedra que fez rolar a avalanche.
E, paradoxalmente, era também dele que vinha a minha saudade mais dolorosa. Porque, apesar de tudo, havia sido o único a despertar em mim a sensação de pertença, mesmo que fosse falsa. Era como se a minha mente estivesse presa numa armadilha, odiava-o pelo que fez, mas continuava a procurar no passado um momento em que me sentira visto, reconhecido, desejado. Essa contradição era o meu tormento mais íntimo. Com o tempo, a raiva começou a misturar-se com o medo. Raiva de todos os que me julgavam sem me conhecer, de um pai que me condenava sem ouvir, de amigos que me abandonavam quando mais precisava. Mas também medo. Medo de não conseguir suportar, medo de que o isolamento se tornasse permanente, medo de nunca encontrar uma saída. Ainda assim, havia uma chama tênue que resistia. Talvez fosse orgulho, talvez fosse apenas instinto de sobrevivência. Cada vez que pensava em desistir, lembrava-me de que era isso mesmo que eles queriam, ver-me quebrado, reduzido ao estereótipo que me tinham imposto. E havia uma parte de mim, pequena mas firme, que se recusava a ceder. Foi nesse estado de vulnerabilidade extrema que comecei a perceber uma verdade amarga. Quando a sociedade decide que és um alvo, não precisas de fazer nada para justificar. Basta existires. E foi essa descoberta que, apesar da dor, começou a transformar o meu sofrimento em algo diferente, em algo que talvez viesse a tornar-se força. Mas nesse momento, preso no olho do furacão, tudo o que conseguia sentir era o peso esmagador do julgamento. E a certeza de que, para os outros, eu era agora apenas um rótulo, uma caricatura. A minha voz fora silenciada pelo rumor, a minha identidade apagada pela palavra vergonha. E foi nesse silêncio, entre o escombro da confiança, que percebi, estava sozinho. Completamente sozinho. Houve um momento em que pensei que nunca mais sairia do buraco em que me tinha enterrado. A vergonha, a solidão, o desprezo dos outros, tudo isso parecia definitivo, como se a minha vida tivesse sido escrita de antemão numa sentença sem direito a recurso. Mas a vida tem formas estranhas de nos confrontar. Foi precisamente quando estava mais perto do fundo que surgiu a primeira mão estendida. Recordo-me bem da noite em, sem grande vontade, decidi ir até ao centro do Porto. Caminhava sem destino, apenas para fugir das paredes sufocantes do meu quarto. Entrei por acaso numa rua iluminada por cores fortes, cheias de cartazes colados nas paredes. Um deles chamou-me a atenção, anunciava um encontro da associação LGBT local. Fiquei parado, imóvel diante do papel, a sentir o coração acelerar. A minha primeira reação foi de medo, isto não é para mim, vou ser exposto ainda mais, vão rir-se de mim. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim desejava desesperadamente acreditar que poderia haver um lugar onde não fosse condenado por simplesmente existir. Demorei dias até ganhar coragem. Finalmente, numa tarde de sábado, entrei no espaço da associação. Esperava olhares desconfiados, julgamentos silenciosos, mas o que encontrei foi o oposto. Sorrisos, cumprimentos calorosos, perguntas simples como te chamas, queres sentar-te connosco? Essa naturalidade foi mais desconcertante do que qualquer hostilidade. Passei meses a ser alvo de murmúrios e risos, e agora havia pessoas que me tratavam como igual, sem hesitações. Era como respirar depois de muito tempo debaixo de água. Conheci pessoas de diferentes idades, histórias diversas, todas atravessadas por experiências de exclusão, mas também de resistência. Havia quem tivesse sido expulso de casa, quem tivesse perdido amigos, quem tivesse enfrentado insultos piores do que os meus. Mas nenhum deles falava com amargura. Pelo contrário, havia uma espécie de energia coletiva, uma força que se construía precisamente na partilha da dor. Percebi então que não era um caso isolado, que aquilo que eu vivia fazia parte de um padrão maior, e que a vergonha que me tentavam impor não era minha, mas do mundo que se recusava a aceitar a diferença. Comecei a voltar todas as semanas. No início, permanecia em silêncio, limitava-me a ouvir. Mas pouco a pouco, as palavras foram surgindo. Um dia, partilhei a minha história, a traição de Marcos, o rumor, os insultos na universidade, a acusação do meu pai. Quando terminei, esperei o silêncio constrangedor, mas em vez disso ouvi aplausos discretos e palavras de encorajamento. Alguém disse, isso que te aconteceu não é culpa tua. Outra pessoa acrescentou, o problema não és tu, é o preconceito deles. Essas frases simples abriram uma fenda na prisão onde eu vivia. Pela primeira vez, alguém me dizia claramente que não havia nada de errado em ser quem sou. Foi nessa altura que surgiu a oportunidade que mudaria tudo. A associação organizava regularmente encontros públicos, debates, pequenas manifestações pela cidade. Um dos organizadores perguntou-me se queria intervir numa sessão sobre juventude e discriminação. A minha primeira reação foi recusar. Oh? Falar em público? Eu mal consigo enfrentar os corredores da universidade. Mas à medida que pensava, percebi que talvez fosse exatamente disso que precisava, transformar a dor em voz. O dia da sessão chegou. Lembro-me de estar sentado na primeira fila, com as mãos a tremer. O auditório não estava cheio, mas para mim parecia imenso. Quando chamaram o meu nome, levantei-me como quem caminha para o abismo. A princípio, a voz saiu trêmula, quase inaudível. Contei o essencial, como tinha descoberto quem era, como tinha sido traído, como tinha sido julgado e afastado por todos. As palavras tropeçavam, mas à medida que avançava, algo dentro de mim começou a mudar. Olhava para o público e via rostos atentos, olhares de compreensão, cabeças a acenar em concordância. Não havia zombaria, apenas escuta. Então, pela primeira vez, disse em voz alta aquilo que até então só repetira em silêncio, eu tenho o direito de ser quem sou.
Tenho o direito de amar sem medo, de existir sem desculpas. E nenhum insulto, nenhum olhar de desprezo, nenhuma palavra de vergonha vai apagar isso. Quando terminei, houve aplausos. Não eram apenas aplausos de cortesia, eram de reconhecimento, de solidariedade. Senti-me invadido por uma emoção que não consigo descrever. Saí daquele auditório com a sensação de que algo tinha renascido em mim. A partir daí, comecei a envolver-me mais. Participei em marchas pela cidade, levantei cartazes, gritei slogans pela igualdade. Cada vez que caminhava nas ruas com outros que partilhavam a mesma luta, sentia-me menos sozinho. Claro que havia provocações, pessoas que insultavam, que tentavam ridicularizar-nos. Mas agora a diferença era que eu não estava sozinho a enfrentá-los. Havia uma muralha humana ao meu lado, uma comunidade inteira que transformava cada ataque numa razão a mais para continuar. Essa exposição pública trouxe também novas tensões. Alguns colegas da universidade passaram a olhar-me com ainda mais desdém, outros até se afastaram definitivamente. Mas, curiosamente, outros aproximaram-se. Pessoas que nunca imaginei vieram dizer-me: admiro a tua coragem. Foi assim que comecei a construir novas amizades, desta vez mais sólidas, baseadas não em aparências, mas em aceitação real. O meu pai, por sua vez, não reagiu bem. Quando soube da minha participação numa marcha, confrontou-me de novo. Agora vais gritar na rua? Queres mesmo destruir o nome da família? Mas já não era o mesmo rapaz que baixava a cabeça em silêncio. Respondi-lhe, com calma mas firmeza: não estou a destruir nada. Estou a lutar para existir. O silêncio dele foi pesado, mas desta vez não me vergou. Percebi que, mesmo que nunca me aceitasse, já não podia retirar-me aquilo que eu tinha conquistado, a consciência de que não era um erro, mas uma pessoa com dignidade. O mais surpreendente foi sentir que, quanto mais falava em público, mais me libertava das correntes interiores. As palavras tinham um poder transformador. Cada discurso, cada testemunho, era uma forma de curar as feridas. Já não precisava de esconder-me, já não precisava de viver em segredo. A vergonha, que antes me consumia, começava a dissolver-se diante da certeza de que não havia nada de errado em mim. Com o tempo, percebi que a minha história, marcada pela dor e pela rejeição, podia servir de espelho para outros. Pessoas mais novas aproximavam-se depois dos eventos e diziam: ouvir-te ajudou-me a perceber que não estou sozinho. Essas confissões deram-me uma nova razão para continuar. Já não se tratava apenas da minha luta pessoal, mas de uma luta coletiva. E assim, entre encontros, marchas e discursos, fui encontrando a versão mais autêntica de mim mesmo. Não digo que a dor desapareceu por completo. Ainda havia noites em que a solidão regressava, em que a memória da traição de Marcos me queimava como uma ferida mal cicatrizada. Mas agora havia também algo maior, a certeza de que não estava condenado a viver escondido, a prova de que podia transformar o sofrimento em força. Descobri que ser eu próprio não era apenas um direito, era também um ato de resistência. Cada vez que erguia a voz, desafiava o peso de uma sociedade que me queria calado. Cada vez que marchava, lembrava ao mundo que não somos invisíveis. E cada vez que alguém me chamava vergonha, respondia, mesmo que apenas em pensamento: a vergonha não é minha, é tua. Essa foi a maior vitória. Não o aplauso das ruas, não a visibilidade nas marchas, mas a conquista silenciosa de olhar ao espelho e reconhecer-me sem medo. Depois de tanto tempo a viver escondido, percebi finalmente que não precisava de pedir permissão para existir. A vida tem uma forma implacável de revelar verdades, mesmo quando tentamos escondê-las. Durante muito tempo temi que a minha história acabasse em silêncio, como tantas outras, esmagada pelo peso do preconceito e pela força do medo. Mas, ao olhar para trás, percebo que cada dor, cada traição e cada insulto foram passos inevitáveis até chegar aqui, onde a minha voz já não treme e onde o meu reflexo no espelho já não me assusta. Marcos foi o primeiro a enfrentar as consequências. Depois de tudo, tentei afastar-me dele, mas a cidade é pequena, e os rumores correm mais depressa do que qualquer vontade de esquecer. Ouvi dizer que continuava a aparecer em festas com a namorada, sempre com o mesmo sorriso ensaiado, como se nada no mundo o perturbasse. Mas os sorrisos falsos acabam por se descolar do rosto. Pouco a pouco, começaram a circular histórias, amigos que se sentiram enganados, pessoas que desconfiavam das suas meias-verdades. A confiança que outrora inspirava foi-se desgastando, como uma parede a perder tinta a cada chuva. Houve quem me dissesse que ele falava de mim em privado, tentando justificar-se, dizendo que tudo tinha sido um mal-entendido, que eu é que tinha confundido as coisas. Mas a verdade é como água. Pode ser abafada, desviada, mas encontra sempre uma fenda por onde escapar. E assim, mesmo sem eu precisar de dizer nada, a imagem perfeita que ele tentava manter começou a rachar. No fundo, percebi que Marcos não era um inimigo, mas um prisioneiro. Preso ao medo de se assumir, preso ao teatro de normalidade, preso à própria cobardia. E não há cárcere mais cruel do que viver contra a própria verdade. O meu pai foi outro capítulo doloroso. Durante meses, manteve a mesma postura rígida, como se a simples recusa em falar do assunto fosse suficiente para apagar a realidade. Mas a distância entre nós cresceu a cada dia. Já não havia jantares partilhados, já não havia conversas de trivialidades, apenas silêncios longos e olhares frios. Até que, numa noite, talvez cansado de tanta barreira, ele próprio procurou o diálogo. Estava sentado à mesa, com a expressão pesada, e disse, sem me encarar diretamente: tenho pensado no que disse. Fui duro demais.
As palavras não foram fáceis de ouvir, porque carregavam tanto arrependimento como orgulho ferido. Não era ainda uma aceitação plena, mas era uma brecha. E, naquela brecha, percebi o que realmente importava. Não precisava que ele me aplaudisse, não precisava da sua aprovação para existir. O que me fazia forte era ter sobrevivido mesmo quando ele me chamou de vergonha. Nesse instante, inverti o peso da palavra. A vergonha não era minha. Era dele, por ter demorado tanto tempo a perceber que o amor de um filho não se mede pela conformidade às expectativas, mas pela verdade com que vive. Esse reconhecimento, ainda que imperfeito, teve um efeito curioso. Não apagou o passado, mas suavizou as feridas. Mostrou-me que até os mais duros podem mudar, ainda que lentamente. E, sobretudo, provou-me que eu já não dependia do olhar paterno para definir o meu valor. Quanto a mim, aprendi a viver sem pedir desculpa. No início, cada passo na rua parecia um desafio, cada olhar alheio uma ameaça. Mas o tempo e a coragem acumulada transformaram o medo em armadura. Ao falar em público, ao marchar nas ruas, ao contar a minha história em voz alta, percebi que a autenticidade tem um poder indestrutível. Não é a ausência de dor, porque a dor continua a existir, mas é a certeza de que a dor não me anula. Pelo contrário, tornou-se combustível. Descobri que não estou sozinho. A comunidade que encontrei não era apenas um abrigo, era uma prova viva de que não há nada de errado em ser diferente. E essa descoberta deu-me uma clareza que antes parecia impossível. A vida não é sobre agradar a quem nos julga, mas sobre ser fiel ao que somos, mesmo quando isso incomoda. Hoje, quando penso em Marcos, não sinto ódio. Sinto pena. Pena por ainda viver escondido, por ainda precisar de máscaras para enfrentar o mundo. O preço da mentira é a solidão, e cedo ou tarde todos os palcos se esvaziam. Quando penso no meu pai, sinto um misto de tristeza e compaixão. Tristeza por nunca ter sabido oferecer-me apoio no momento certo, compaixão porque percebo que ele também foi vítima de uma sociedade que o ensinou a confundir dureza com força. Mas, acima de tudo, quando penso em mim, sinto orgulho. Orgulho não pelas lutas que enfrentei, mas pela força que encontrei no meio delas. Passei pela traição, pelo julgamento, pela rejeição. E, no entanto, aqui estou, inteiro, consciente e sem pedir desculpa por existir. Aprendi que ser eu próprio é o maior ato de coragem que posso oferecer ao mundo. Que a dignidade não se mendiga, conquista-se a cada vez que dizemos não vou esconder-me. E que, por mais alto que sejam os insultos, a verdade sempre ressoa mais fundo. Este é o final moral da minha história. Quem escolhe a mentira perde-se, quem escolhe a dureza afasta quem ama, mas quem escolhe a autenticidade encontra a liberdade. E eu escolhi a liberdade. Hoje sei que não sou vergonha de ninguém. Sou apenas João, e isso basta.